Será que já é hora do torcedor cruzeirense começar a cobrar a saída do Fernando Diniz com apenas 2 jogos na temporada, 2 jogos oficiais? Ou o técnico precisa de calma e da confiança da torcida para que dê certo nesse ano de 2025? O que você acha? Comenta aí. E hoje a gente começa falando exatamente dessa situação do Fernando Diniz, que no jogo de hoje diante do Atlético não conseguiu resolver os problemas do Cruzeiro. O Cruzeiro que começou muito mal o jogo, não finalizava até o minuto 30 do primeiro tempo, e o Fernando Diniz tinha esse grande problema para ser resolvido. Aí o Cássio acabou caindo ali, aparentemente com uma forma de cera, para o Fernando Diniz orientar os seus jogadores. E naquele momento o Fernando Diniz até conseguiu resolver esse problema de forma provisória, O Cruzeiro passou a pressionar um pouco mais a equipe do Atlético. Bollazier hoje estava um pouco mais abaixo do que a gente viu nas últimas partidas dele aí, que ainda muito pouco à frente atuando pelo Cruzeiro. Hoje, inclusive, em alguns momentos bem fominha o Bollazier, deixando a desejar ali no ataque do Cruzeiro, e ele foi mantido até o final do jogo. A gente vai falar disso aqui também. E aí o Fernando Diniz no segundo tempo voltou com a mesma equipe. O Cruzeiro voltou a ter o problema na criação, na finalização, e o Bollazier mais uma vez insistindo em algumas jogadas e desperdiçando a bola ao invés de tocar para o seu companheiro de equipe. Teve um lance no início do segundo tempo com o Dudu ali que foi bizarro, acho que ele tem que ser cobrado por isso. E aí no segundo tempo o Cruzeiro tinha ali as mudanças para serem feitas, as 5 substituições. A gente sabe que no futebol brasileiro o técnico pode mudar 5 jogadores, mas em 3 períodos de mudança, Então assim, o Fernando Diniz acabou desperdiçando uma das mudanças porque ele fez 4 substituições, mas utilizando 3 períodos de mudança, e aí ele morreu tendo uma substituição a ser feito, mesmo o Cruzeiro precisando ter esse problema de criação resolvido durante a partida. O Cruzeiro não conseguiu resolver esse problema, e o Fernando Diniz, que chegou a falar de rodízio nesse início de Campeonato Mineiro, nesse início de temporada, ele se contradiz ali, deixando uma substituição a ser feita em uma partida que o Cruzeiro estava muito abaixo do que a gente espera. E aí o torcedor do Cruzeiro lá no Mané Garrincha, que estava presente, vaiou muito o treinador do Cruzeiro. No meu ponto de vista, de forma justa, o Fernando Diniz não tem um bom desempenho à frente do Cruzeiro desde o ano de 2024, começou esse ano de 2025, e ele vai carregar essa pressão enquanto ele for treinador do Cruzeiro, porque ele não vem tendo um bom desempenho. O Fernando Diniz ele vai precisar entender isso também, se ele quiser seguir no comando do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe gigante, o torcedor do Cruzeiro, com esse investimento que foi feito nesse ano de 2025, quer ver o seu time ganhar, e o Fernando Diniz ele não está conseguindo fazer essa equipe jogar desde o ano passado. Agora, com mais reforços ainda, a cobrança aumenta mais ainda. E aí o torcedor sempre vai se pegar no retrospecto ali do Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, que é muito ruim, são poucas vitórias, e o treinador cada vez mais que vai tendo resultados como foi o de hoje, diante do Atlético, uma equipe com um orçamento bem menor que o Cruzeiro, uma equipe que vai jogar a Série B, uma equipe que não tem a competitividade que o Cruzeiro vai enfrentar muitas vezes durante esse ano de 2025, aí o torcedor do Cruzeiro, de forma justa, cobra o treinador. E hoje ali, além de palavrões, xingando o Fernando Diniz no Mané Garrincha, o torcedor do Cruzeiro também pediu, e ali em algum momento, fora Diniz, nas arquibancadas. E vale destacar que o torcedor que estava presente hoje no Mané Garrincha pagou caro pra cacete no ingresso, O jogo era mando do Atlético, que negociou ali com o Metrópolis, e a torcida do Cruzeiro que estava presente pagou muito caro. E aí acabaram cobrando muito ali o Fernando Diniz. A gente sabe que o torcedor que está no estádio, isso divide muito a opinião, vaias durante o final do jogo. As vaias surgiram depois do minuto 35 do segundo tempo. O Cruzeiro já estava perdendo por 1-0 para o Atlético. A gente teve esse gol, inclusive, marcado contra, pelo Fabrício Bruno, numa falha do Cássio ali, que saiu mal, e aí o Fabrício Bruno acabou tocando a bola contra o próprio gol. E aí o Cruzeiro perdeu esse jogo por 1-0, uma pena. A gente estava ali bastante empolgado com esse início de temporada do Cruzeiro, com os reforços, jogadores que chegaram para agregar nessa temporada de 2025. O Cruzeiro volta a campo no sábado diante do Betim, às 16h30, pelo Campeonato Mineiro, terceira rodada. O Cruzeiro agora tem uma vitória, uma derrota, e precisa voltar a vencer já na próxima rodada. O Betim hoje, que inclusive venceu por 2-0, e aí vem firme para esse jogo contra o Cruzeiro, assim como veio o Atlético, que tinha vencido a primeira rodada no Campeonato Mineiro. Como a gente disse, o Fernando Diniz vai ter problemas para serem resolvidos, tem problemas para serem resolvidos nessa equipe do Cruzeiro. O Fernando Diniz, que ainda não conseguiu encaixar no comando do Cruzeiro, é um treinador que tem um desempenho muito fraco,
no comando do Cruzeiro, um time muito pragmático, que sempre apresenta ali os mesmos problemas desde o ano passado. Hoje, mais uma vez, a criação do Cruzeiro foi muito fraca, sem o Matheus Pereira, sem o Gabigol lá na frente, e aí o Cruzeiro teve sérios problemas diante desse Atlético, que, como a gente disse, é uma equipe longe ainda do nível técnico que o Cruzeiro vai encarar na Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, que pode encarar, né, se for avançando nessas competições. Então o torcedor cruzeirense vê essa atuação de hoje diante do Atlético com uma grande preocupação para a sequência da temporada, e por isso as cobranças, e aí fica o questionamento também, né? O Cruzeiro precisa ter calma com o Fernando Diniz, o Cruzeiro já precisa cobrar o Fernando Diniz, tem que ter uma mudança no comando técnico. O que você acha? Comenta aí, curte o vídeo e deixando claro sempre que não tem ninguém pedindo aqui a saída do Fernando Diniz, né? 2 jogos disputados é muito pouco, com pouco período de treino ainda, mas o Fernando Diniz tem coisas a serem explicadas aí nessa equipe do Cruzeiro, como o fato de ter desperdiçado uma substituição hoje, com a pré-temporada ainda em andamento, com uma promessa de rotação nesse elenco do Cruzeiro e com o time perdendo por 1-0 para o Atlético e com uma atuação muito abaixo. Então comenta aí, curte o vídeo. Apesar da derrota do Cruzeiro, a gente está sempre aqui cobrindo e trazendo as informações e opinião sobre o Cruzeiro. Até a próxima.